Governo do Rio Grande do Sul engavetou planos para lidar com mudanças climáticas. Me diz, chat, o antagonista falou sobre o Eduardo Leite ignorando os avisos? Sobre o governo do Sul engavetando o programa? Falou ou não falou? Não falou, eu pesquisei, não tem nada lá. Então a questão é, o antagonista não tá se importando muito se a Dilma é responsável ou não. Eles estão querendo fazer oposição a ela. Simples assim, oposição ao PT. E transferir a culpa pro PT, certo? Guardem essa informação, tá? Coloquem uma taxinha, coloquem um pin, né? Coloquem alguma coisa em cima, coloquem um peso de papel em cima do fato do antagonista estar tentando utilizar o engavetamento desse relatório da Dilma. Vamos lá. Reparem na data dessa matéria. É setembro de 2023, antes do que aconteceu agora. O que a matéria traz? Em 2017, o Estado era governado pelo Sartori, do MDB. E o Estado encomendou uma coisa chamada Plano de Prevenção de Desastres, o Estado do Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Esse plano de prevenção de desastres nunca saiu do papel. Nunca. Foi completamente ignorado. O antagonista fala disso? Não. Ano passado, teve uma tempestade que talvez alguns de vocês lembrem, que destruiu algumas cidades. Por exemplo, Mussum e Roca Salles. Destruiu as cidades, destruiu completamente. E o Eduardo Leite lá, né, com o seu coletinho lá da Defesa Civil, teve a cara de pau de falar o seguinte, abre aspas, ele podia ter ficado quieto, mas ele resolveu falar isso aqui. Os modelos matemáticos previram as chuvas em intensidade, mas não previram o volume de cerca de 300 milímetros nas diversas bacias hidrográficas da zona norte do estado, da região noroeste, da região serrana, do Vale do Taquari. Este que foi mais afetado. Fecha aspas. Isso é mentira. O Metsu emitiu uma nota 5 dias antes, dizendo, abre aspas, chuva extrema, onda de tempestade e enchentes, dizendo que poderia chover mais de 300 milímetros. No dia seguinte, 4 dias antes, eles publicam de novo. Volumes excepcionais de 300 milímetros a 500 milímetros. Com aviso, abre aspas, o cenário de precipitação para estes primeiros 10 dias de setembro não tem precedentes nos últimos anos. 4 dias antes. Ah, mas foi só a Metsu, eles podiam estar errado. O CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, também emitiu nota antes, dizendo, alerta, isso aqui vai ser uma coisa que não tem precedentes. Beleza? Então Eduardo Leite foi a público dizer, modelos matemáticos não previram 300 milímetros. Previram 5 dias antes, 4 dias antes, 3 dias antes, não faltou alerta, ele só resolveu não ouvir. Aí você pode pensar, bom, o que aconteceu ano passado pode ter dado uma lição para Eduardo Leite. Ele pode ter aprendido com o que aconteceu. Será mesmo? Mais uma matéria aqui. Governo Eduardo Leite não colocou em prática estudos contra desastres pagos pelo Estado. Maio de 2024, aqui. Vamos lá. Em setembro, depois dessa tragédia que eu acabei de me referir, a ACEMA, que é a Associação dos Servidores da SEMA, envia um ofício para a Secretaria do Meio Ambiente sugerindo iniciar imediatamente uma série de análises, principalmente do Cadastro Ambiental Rural, que é o cadastro que mapeia a zona de risco, né? Gente, os servidores públicos mandaram um ofício se oferecendo para fazer o trabalho e eles foram ignorados pela secretaria, tá? Ignorados. Isso depois da tragédia do ano passado. Em outubro do ano passado, o Eduardo Leite criou uma coisa chamada Proclima, que é o Programa de Estratégias para as Ações Climáticas. Aí você pensa, agora vai, né? Pô, depois da tragédia ele criou o Proclima, que era para mitigação de efeitos e adaptação do Rio Grande do Sul. Veja que nunca tá a reversão, tá? Adaptação, mitigação de efeitos. Sabe quais foram os resultados da Proclima? 0. Bola. Rosca. Nada. O Proclima nunca fez nada. Até hoje. Então vamos lá, o Sul 21, tragédia histórica, expõe o quanto o governo Leite ignora alertas e atropela a política ambiental. De novo, mês passado, eu tô mostrando a matéria porque eu tirei a informação daqui, né? Mês passado, a AGAPAN, que é a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, é a associação ambientalista mais antiga do país, envia pro Eduardo Leite, mês passado, um ofício com o título Alerta ao Estado do Rio Grande do Sul e ao Governador do Estado, com o subtítulo Registro para fins de tomada de conhecimento sobre alertas emitidos há várias décadas. O que esse documento trazia? Mês passado, antes da tragédia. Nesse sentido, alertamos que a falta de atitudes para estancar e reverter processos que contribuem para o avanço da crise, a exemplo da liberação de mais venenos agrícolas, a autorização para destruir áreas de preservação permanente, falta de uma política permanente de recuperação das matas ciliares, do incentivo anacrônico à construção de polos carboquímicos e da instalação de infraestrutura que não reconheçam os direitos das comunidades tradicionais, da falta de cuidados e ingerência de recursos hídricos, entre outros, será motivo de proposta
da ação civil pública e de nossa parte. É apenas um alerta com o objetivo claro de contar com a parceria para encontrar soluções coletivas, para estancar e fazer nossa parte enquanto povo gaúcho, para ajudar a reverter as mudanças climáticas. Aqui eles estão falando de reversão. Aqui eles estão falando de reversão porque a Agapan é referência nisso. É referência. Um mês antes da tragédia, o que o Eduardo Leite fez? Ignorou. Quantas coisas que o Eduardo Leite já ignorou, gente? Eu falei umas 4, né? Então, o Eduardo Leite ignora, não faz nada, mas o antagonista fala sobre isso? Não, eles estão mais preocupados com a Dilma, né? Em 2015. E esse trecho aqui já nos dá a deixa pra gente ir pra parte importante da live. E eu tava dormindo, tava apertando o coraçãozinho tava votando no Sameca, né? Tava votando no Sameca no CLT que não tava prestando atenção. Bom, você que não tava prestando atenção, presta atenção a partir de agora. Porque esse trecho levanta a bola pra gente responder a pergunta que importa. Por quê? Por quê? Pequê? Por quá? Por que o Eduardo Leite ignora? Por que ele ignora? Por que ele ignora? Como ponto de partida, eu vou citar o final dessa matéria aqui da agência pública que eu tô mostrando na tela. Vamos lá, abre aspas. O fim desse texto aqui, da Giovana Girardi. Assim como não dá mais para eleger pessoas que não tenham como diretriz estruturar o país, os estados e municípios para proteger suas populações do que está por vir, sempre com base na ciência. Eu só quero deixar claro aqui uma coisa. Não é uma crítica à autora. A matéria, inclusive, é muito boa e serviu como referência pra gente. Isso é uma crítica a um ponto de vista em particular que não é só dela. Qual que é o problema com essa conclusão? Isso faz parecer que a solução é colocar pessoas que acreditem na ciência em posições de poder. Então é a ideia de que o Eduardo Leite e a companhia são negacionistas da ciência, e essa ideia é muito equivocada porque ela faz parecer que é um debate entre ciência e não ciência. Faz parecer que são pessoas que não acreditam na ciência, que não ouvem cientistas, que não entendem de ciência. Só que isso ignora uma questão fundamental, gente, e aponta para uma solução errada. Ignora luta de classes. Ignora que a gente vive numa sociedade de classes. Ignora que a gente vive num estado burguês. E vocês nunca vão conseguir encontrar negacionismo, entre aspas, que seja em larga escala, que não tenha raízes políticas e econômicas. Todo negacionismo em larga escala, inclusive negacionismo que tem gerência em política pública, tem raízes ou políticas ou econômicas ou as duas coisas juntas. Então, o debate não é epistemológico. Não é aquela coisa de vamos colocar várias pessoas que são cientistas ou acreditam na ciência na presidência, no governo, no parlamento, e aí de repente a gente vai reverter as mudanças climáticas. Não é isso, isso não é a solução. E eu quero demonstrar isso aqui. Eu quero demonstrar que não importa se o Eduardo Leite acredita ou não, entende de ciência ou não, ouviu o cientista ou não ouviu. As medidas não têm a ver com isso. As medidas não têm a ver com a convicção pessoal dele acerca do que é verdade e o que é mentira. Tem a ver com luta de classes. E é isso que eu vou provar para vocês agora. ICL Notícias. Eduardo Leite cortou ou alterou 480 pontos do Código Ambiental no Rio Grande do Sul em 2019. Vamos lá. Primeiro ano do primeiro mandato. O Eduardo Leite jambrolhou o Código Ambiental do Rio Grande do Sul. Jambrolhou. E o que essa mudança fez na prática? Ela flexibilizou exigências ambientais e, a gente vai voltar a falar disso, ela concedeu em algumas medidas autolicenciamento ambiental. Veja algumas críticas levantadas pelos técnicos. Acaba com os 4 artigos do capítulo 5, que tratam de medidas de proteção. Apaga todo o segundo capítulo do Código de 2000, referente aos estímulos destinados à proteção. Afrouxa licenciamento ambiental. Cria uma terceirização disfarçada. Desmonta o Código Florestal. Abre caminho para incêndios florestais. Retira o veto ao corte de árvores. Revoga o artigo 35, aquele que proibiu e limitava os cortes de espécies vegetais em vias de extinção. Isso aqui é uma análise mais completa de tudo que isso prejudica. Esse aqui é o primeiro ponto. E não é só o Eduardo Leite. Vocês sabem que o parlamento é o balcão de negócios da burguesia, e nós vemos aqui, maioria de deputados do Rio Grande do Sul apoia projetos que podem agravar crise climática. Vamos lá. Atualmente, existem 25 projetos que tramitam no Congresso, que, segundo o Observatório do Clima, abre aspas, causarão dano irreversível aos ecossistemas brasileiros, aos povos tradicionais, ao clima global e à segurança de cada cidadão. Isso segundo o Observatório do Clima. 2 desses 25, em particular, prejudicam o Rio Grande do Sul.